Shalom, Ubreja! Hoje vou te contar profecias que vão acontecer no ano de 2026 e no final do ano de 2025. Como todo ano, o Senhor me mostra tudo o que vai acontecer no ano seguinte. Eu tenho que dizer o que Deus me fala e tenho que dizer o que o Senhor me mostra. Eu não posso e nem devo me calar, porque é o que o Senhor me mostra e eu tenho que dizer. Tenho que ser sincero dizendo cada profecia, cada coisa que o Senhor me mostra. Então, você só precisa prestar atenção ao que vou dizer, porque o que Deus está me dizendo vai se cumprir. E outras coisas são para que oremos e não aconteçam. Então, quero que você preste muita atenção ao que vou falar da parte de Deus. E o Senhor, primeiramente, me mostrava que vai estremecer a nação do Brasil. O Brasil precisa voltar-se para Deus. É hora do Brasil se voltar ao Senhor. É tempo do Brasil se voltar para Cristo. É tempo do Brasil se voltar para Jesus. Porque o pecado desta nação está chegando às narinas de Deus. De tantas coisas ruins que fazem aqui, Deus deseja que esse povo volte ao Senhor. Deus deseja que esse povo volte para Ele. E é o que menos eles fazem. Voltar-se para Deus. Brasil, Deus está dando tempo a esta nação para que busque ao Senhor. Deus está dando tempo a esta nação para que se volte para o Senhor. Deus está dando tempo a esta nação para que busque a Jeová. Mas esta nação não quer se voltar para Deus. E por isso, Deus vai continuar castigando-a. E por isso, o Senhor vai continuar abalando-a. Porque chegou até ele o pecado, o fedor da maldade que há em muitos dos habitantes deste país. Deus está chamando sua atenção e o Senhor falava comigo, senhores. Ele me mostrava a China. Vi ondas altas se levantando, irmão, para acontecer o que parecia ser um forte terremoto, mas também um forte tsunami. Agora vejo que quem tiver misericórdia desta nação, porque aqui vive uma elite, senhores. E vi que aqui, irmãos, faziam coisas que não agradavam a Deus. Vi, irmão, o mandatário desta nação planejando coisas que não agradavam a Deus. E fazendo planos, irmão, para prejudicar o mundo inteiro, o planeta inteiro. E vi esse homem, irmão, falando, irmão, com pessoas de laboratórios, conversando com pessoas de capuz preto, que obviamente são sectários, e de outras indústrias, não só da indústria de laboratórios e farmacêutica, mas também de outras indústrias. E eu vi esse homem falando, dizendo que é preciso se apressar e dar o próximo passo. Esse homem falava sobre estar à frente no que diz respeito a armamentos, dizendo que precisam estar um passo à frente da nação da águia. Você sabe a que estou me referindo, que precisam estar um passo à frente dessa nação e dizia, apresse-se, apresse-se. Senhores, o fim dos tempos se aproxima. Deus está chamando a atenção das pessoas. Deus está chamando a atenção das pessoas para que elas se voltem para Deus, para que as pessoas se voltem para o Senhor. E Deus me dizia, este é o tempo que eu programei para que as pessoas se voltem para mim, mas as pessoas estão me dando as costas. E eu vi, irmão, como o mundo estava caminhando continuamente para o mal, e vi como o mundo estava, irmão, caminhando continuamente para as perversões, caminhando continuamente para o mal. Senhor, para o pecado. Vem morte, Senhor, e vem ondas de morte, vem dias de escuridão, vem dias difíceis para diferentes nações do mundo. E eu vi, senhores, que Deus falava comigo sobre o Equador e me dizia, você se lembra do Equador? A promessa que fiz? Que se eles se voltarem para mim em um estádio, em uma atividade, a nação inteira, senhores, seus presidentes de lá, então eu mudarei, então eu operarei e quebrarei as correntes. E eu vou fazer coisas grandes e fortes, e eu vou fazer coisas grandes e poderosas. Mas, irmão, as pessoas não querem buscar ou se voltar para Deus.
Equador que se humilha diante do Senhor. E Deus vai deter, senhores, essa onda de assassinatos por encomenda. Essa onda, irmão, eu digo que está em suas ruas, que tudo está em suas mãos. Equador, volte-se para Deus e o resto será feito pelo próprio Senhor. Volte-se para Jeová e o resto será feito pelo Senhor. Será feito por Jesus. Isso é um alerta de emergência para a nação do Equador. Irmão, porque vi como as coisas se incentivavam aqui, se intensificavam aqui. Irmão, e outra vez, irmão, tentavam atacar. Pude ver pessoas do nosso povo, irmão, da política, pessoas que tinham relação com o governo. Assim, irmão, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. República Dominicana. Vou enviar uma mensagem para Tolentino da parte de Deus e que ele ouça essa mensagem. Porque vi um ataque contra esse homem. Vi um ataque contra esse homem e parecia que era do submundo. Mas não era. Mas na verdade era algo que pude ver no espírito, irmão, que vinha de altos escalões e Deus me mostrava isso. Eu vi isso em uma visão. Vi um ataque contra a pessoa desse homem, irmão, no espírito. Vi isso em visão e vi como parecia ser. A mão que atacava esse irmão, e que ele tenha cuidado, que busque a Deus, que se refugie no Senhor, porque, senhores, eu vi um plano de Satanás contra esse homem. Estou falando, irmão, especificamente do ano de 2026. Que Deus guarde esse homem, que Deus guarde esse homem austríaco. Chorei a Deus para que o Senhor o guarde e o cubra, mas vi um ataque das trevas contra esse homem. Todo mundo que está assistindo meu vídeo e quem me acompanha há anos sabe que tudo o que Deus me revela se cumpre. Me conhecem como o profeta da América. Onde eu coloco o olho, eu coloco a palavra, porque não sou eu, é o Senhor. As profecias que Deus me deu já chegaram a países anglo-saxões, ao Japão e a tantas nações que nem vou mencionar, que estão documentadas, que estão datadas no YouTube. Nossos vídeos do YouTube, você pode ver lá. Ano após ano, cada profecia que Deus me dá, irmão, se cumpre. A tal ponto que fui convidado para muitas dessas nações, para a Holanda e França, irmão, Inglaterra, Japão, Turquia e Angola, Quênia, irmão. Estou falando de nações da África, da Ásia, da Europa. Isso sem contar a turnê por mais de 30 estados que fiz nos Estados Unidos, ou seja, a mensagem de Deus está chegando aos 4 continentes e as pessoas estão ouvindo o que Deus está falando. Deus convida as pessoas a se voltarem para Ele agora. Não digo isso para chamar a atenção de ninguém, não preciso. Irmão, é toda hora, irmão. Meus vídeos são compartilhados todo dia, irmão, em texto. Meus vídeos são vistos todo dia. Estou te falando, Deus está chegando. A mensagem está nos continentes e em 1 milhão de visualizações. Tanto faz se sou eu que posto ou se é outra pessoa. Porque todo dia, irmão, Deus, continentes e a mensagem Contas em Deus chegando, os 4 visualizações. Tanto faz se sou eu que posto ou se é outra pessoa. Porque aqui no Facebook também. Ou seja, eu não preciso buscar fama com ninguém. A mensagem está chegando. Estou dizendo, todo dia sou viral nas diferentes plataformas. A glória e a honra. Mensagem de Deus no TikTok, continentes, estão os continentes e mensagem no Instagram. Eu não preciso buscar fama no YouTube. Deus chegando aos continentes. O de Deus chegando aos continentes? Ninguém. E tudo isso é orgânico. As pessoas replicam muito meus conteúdos. Pela glória de Deus, não busco fama, para que ninguém diga que precisa olhar. Ele está falando disso porque quer buscar audiência, mas eu não preciso. A glória de Deus já me basta. Sou uma audiência ambulante. Eu estou falando para que a pessoa para quem eu dou a mensagem seja advertida, porque eu falo o que Deus me diz. E o sangue de ninguém por não ouvir a mensagem vai cair sobre mim. Mas diz que se ouvirem a atalaia e forem advertidos, será que terão se livrado? Então eu estou falando, irmão, para que as pessoas recebam a mensagem, para que as pessoas abracem a mensagem. Há várias figuras, irmão do meu país, para quem Deus me mandou dar uma mensagem, e entre elas está também esse homem chamado Santiago Matias.
Assim se chama o programa dele, Los Foques. E esse homem, Deus lhe enviou um alerta. E hoje vou enfatizar isso. E dizendo para esse homem que o que ele fez, as más decisões que ele tomou, as coisas que ele fez, senhores, também chegaram diante da presença de Deus. E há um tempo, Deus fez um chamado para ele através de mim, para que ele se aproxime de Deus, para que ele busque a Deus. Porque há coisas que ele tem feito que não agradam a Deus. E o evangelho não é uma brincadeira. Não só ele, mas muitos do seu séquito, como o próprio doutor Natra, que pegam as coisas do Senhor para. Talvez não façam isso com má intenção, mas às vezes a falta de controle, irmão, de não saber discernir que as coisas de Deus não são conteúdos, que as coisas de Deus não são para buscar visualizações, que as coisas de Deus são sérias e santas, e Deus é 3 vezes santo. E que inconscientemente, muitas vezes, no caso, estou falando aqui do doutor Natra e talvez desse homem chamado Santiago Matias, inconscientemente, e caem em um erro que grave, caem em um pecado muito, mas muito castigado e de forma severa por parte de Deus. E é que se tomam o nome de Deus em vão, como levam pessoas para fazer piada com as coisas de Deus em suas plataformas. Quem realmente quer ajudar o evangelho na República Dominicana com uma plataforma secular, vai ceder à plataforma. Para que o evangelho seja pregado, para que se dê espaço de forma completa às coisas de Deus, Deus não faz esse negócio de misturar o que era com ficar dançando passos proibidos, isso, aquilo. E de repente levam o fulaninho para fazer piada. Irmão, desde que eu me entendo por gente e que me apresentaram, o que você acha desse cristão ou dessa cristã indo a esses lugares, Senhor? Sem exceção, o que fizeram foi zombar e levaram para criar polêmica. Não se sentou ali uma só pessoa que fosse realmente pregar a palavra de Deus. Eles só usam isso para criar polêmicas. Eles usam isso para zombar, em poucas palavras, para fazer piada com eles, senhores. E eles não convidam pessoas de Deus aí, irmão. Seriam pessoas que sentem, pessoas que doem e pessoas que realmente implantam a palavra. Por quê, senhores? Porque, como eu digo, virou uma bagunça com as coisas do Senhor. Virou uma grande bagunça. Ali, senhores, só dá para tirar uns 2 ou 3 cristãos que realmente seguiram. Que de verdade, que com suas músicas e com a mensagem que deram, e falaram da parte de Deus. Ou seja, falaram representando o evangelho, sem zombaria, falando sério. Estou dizendo, senhores, só dá para contar 2 ou 3. Depois o resto. Estou falando de pregadores, Estou falando de pregadores, e até sim de pregadores, e de pessoas que foram lá para cantar no coral e essas coisas. Me mostraram porque eu não assisto esse programa. Olha, o que você acha disso? Zombaria, irmão, pura piada. E isso é algo muito sério diante de Deus. Porque diz a verdade, por causa de vocês, o evangelho está sendo blasfemado entre os gentios. E Deus, senhores, vai começar a acertar as contas neste país para que vocês vejam. E eu faço um chamado a esse homem, chamado Santiago Matias, para que você busque a Deus agora, para que se volte para Jeová. Porque eu vi, senhores, vi no Espírito que caía juízo sobre ele e até sobre a sua família, sobre uma pessoa, sobre alguém que ele ama muito, que para todos nós é o que mais amamos, que é a nossa mãe, e o juízo de Deus, irmão, vai cair sobre ele e atingir ela. Porque quando, senhores, quando esses portais são abertos, quando esses juízos vêm, irmão, você que está ao lado da pessoa que Deus vai julgar, também pode ser atingido. A Bíblia diz que não se dirá mais que uns comeram uvas verdes e outros ficaram com os dentes embotados, que a alma que pecar, essa morrerá. Senhores, mas é assim. É assim, senhores. Quando o juízo de Deus cai sobre alguém, caiu sobre Ananias, também caiu sobre Safira. Porque você, aquele que está ao lado por aí, irmão, vai acabar levando também, pois está perto, porque um abismo chama outro abismo. Diz a palavra de Deus. Senhores, Deus me mostrava a Colômbia. Colômbia, aguenta só mais um pouco que o teu milagre está no caminho. Assim como fui o profeta que profetizou a vitória de Petro, de Gustavo Petro, seu atual presidente, que levou sua nação à ruína, exatamente como Deus me mostrou antes dele ganhar.
Ele me disse: vai ganhar um homem chamado Gustavo Petro e o governo dele será assim. Assim será para a maldição da Colômbia. Todos sabem o que ocorre na Colômbia. Obrigado aos colombianos, porque toda vez que vou lá, me recebem de coração aberto. Isso é muito. Eu amo a Colômbia, amo todas as nações porque todos me tratam bem. De maneira excelente, toda vez que vou a uma nação, a verdade, senhores, é que Deus cumpre suas promessas com cada um de vocês em relação a mim. E vou lhes dizer algo, aguentem só mais um pouco, Colômbia, o seu milagre está a caminho. O seu milagre está a caminho juntamente com um avivamento que Deus vai trazer para esta nação. Deus também vai fazer uma transição. Vai ser uma mudança de marcha. E estou falando em termos políticos e presidenciais. Aguenta só mais um pouco porque o seu milagre está a caminho, Colômbia. E Deus vai fazer algo grande e poderoso aqui. Aguenta só mais um pouco, Colômbia, porque o seu milagre está a caminho. Deus me mostrava, senhores, que há pessoas que precisam voltar para Deus. Há figuras para as quais Deus está chamando a atenção, mas estão lutando, estão vendo se podem mais, se podem menos. E eu vi um homem chamado Ozuna, que Deus está chamando a atenção desse homem. Deus está tocando o coração desse homem para que ele se volte para o Senhor, mas ele está lutando contra o toque de Deus. Que às vezes você teve vontade de largar tudo e ir para o Evangelho e se converter a Cristo, mas há algo que está te segurando. Aquele que ouve e a voz de Deus manda te dizer uma coisa: não endureça o seu coração, Ozuna. Ozuna, não endureça o seu coração. Bom. Venezuela, está chegando o tempo do milagre. Venezuela, está chegando o tempo do milagre da parte de Deus para você. Venezuela, está chegando o tempo do de repente de Deus e virá pela mão do Senhor e não pela mão do homem. Veja como libertaram aqueles reféns que estavam lá sem que Maduro percebesse, nem Maduro, nem o seu pessoal. E eu disse a vocês, senhores, que eu vi militares, que eu vi gente, irmãos chegando aqui, que eu vi viaturas e eles faziam alguma coisa. E essas pessoas, irmão, esses agentes, esses militares norte-americanos chegaram e resgataram, senhores, vários presos que estavam na embaixada da Argentina, na Venezuela. Isso é tranquilo, que isso é apenas o começo, senhores. A Argentina vai receber algo repentino da parte de Deus. Argentina, fiquem tranquilos, porque Deus está agindo na Argentina e na Venezuela. Deus está agindo. Há uma virada repentina para você, Venezuela. Deus vai cumprir o que te prometeu no tempo dele e não por mão de homem, repito, mas sim pela mão poderosa do Senhor. Não é por mão de pessoas, mas sim pela mão de Jesus. Há um plano, senhores, é por isso. Eu não falei sobre a Argentina por um tempo, porque eu disse, senhores, há um plano e eu não posso ficar dando muitas declarações. Porque eu sei que Maduro e seu pessoal assistem aos meus vídeos. E eu, irmão, as pessoas, irmão, sabem que Deus fala comigo e que o que Deus me fala se cumpre. E eu, irmão, não quero revelar planos. Esse era um deles, irmão. Esse plano onde resgataram Maria Corina e outros presos que estavam na embaixada. Você vê, irmão, por isso eu disse que tem coisas que eu não posso contar para muitos, porque aí o Maduro assiste meu vídeo e pode dizer, olha, Deus usa esse homem. Ele sabe que algo de Deus vai acontecer. Vigiem aqui. Eu te digo, irmão, porque da vez que ele apareceu numa igreja dizendo que nos arrependemos, que pedimos perdão pelos nossos pecados, foi porque ele assistiu a um vídeo meu, gente, um vídeo que tem quase 10 milhões de visualizações, e o vídeo chegou até ele, e ele apareceu, e com esse vídeo como que tentando apaziguar o povo. Então tem coisas, irmão, que para a Venezuela, irmão, eu não posso falar porque estaria revelando coisas. E essas são coisas, irmão,
muito, mas muito, como eu digo, muito minuciosas e arriscadas que Deus já me revelou com todos os detalhes, mas que eu não posso falar. Assim como vocês estão vendo, senhores, só digo para a Argentina, para a Venezuela, que o tempo do milagre está se aproximando. O tempo do milagre se aproxima para a Venezuela. O tempo do de repente, quando o faraó vai ter que libertar o povo de Deus que está na Venezuela. Venezuela! Então eu só digo que o povo de Deus da Venezuela deve continuar orando e clamando. Panamá, Deus ainda não terminou com você. Panamá, Panamá, Deus ainda não terminou com você. Panamá, Deus vai fazer a obra. E para Deus começar a fazer a obra aqui no Panamá, ele vai ter que começar a ferir muita gente do governo. Vejo pessoas caindo mortas aqui, que são políticos, senhores, porque não cumpriram o que disseram a Deus que iam cumprir. Prepare-se, porque aqui teve gente que fez uma promessa a Deus e não a cumpriu, que pertence à política, que pertence, irmão, ao governo também. Gente que pertence ao governo. Prepare-se, porque Deus vai fazer algo aqui no Panamá. No Panamá, Deus vai começar uma onda de avivamento. Mas é necessário que este povo se volte para Deus. México, Deus vai estremecer o México. Veja como treme, como um bêbado. México, você vai dançar como um bêbado. Veja o terremoto, México. Prepare-se. Vejo água também, muita água. Vejo inundações fortes. Vejo pessoas desaparecendo nessas inundações. Vejo pessoas perdendo o que compraram com tanto esforço. Vejo ruas, irmão. Vejo Cancún. Vejo Veracruz. Ai! Tão alto vejo. Vejo água, senhores. Vejo que Deus vai estremecer muito forte esta nação por causa da idolatria, irmão, e da feitiçaria. No México há muita gente de Deus, mas também, irmão, vi muitos bruxos, vi muita idolatria e vi muita criminalidade. Pelo crime que chegou diante de Deus, diante da presença de Deus, bem na frente de Deus. Eles têm que se voltar para Deus. Eles têm que se voltar para o Senhor. Nicarágua. Nicarágua. Eles têm orado a Deus desesperadamente e eu vou responder. Eles oraram a Deus e eu vou responder. Na Nicarágua, veja uma resposta de Deus para vocês. Eu vejo uma resposta de Deus para vocês. Há gigantes que vão começar a cair. Há boas notícias na Nicarágua. Deus está me falando sobre gigantes. E ao dizer isso, irmão, refiro-me ao contexto político desta nação. Vocês têm orado para que Deus retire o jugo que carregam há anos. Não estou dizendo que tudo isso vai acabar no ano de 2026, mas já está começando. Vejo os gigantes começando a cair aqui. Vejo gigantes começando a cair aqui. Aqui. Eu vi um atentado da elite contra um presidente. A elite vai querer matar um presidente. Continuem orando, senhores. Orem pelos presidentes do seu país. Ore pelos presidentes do seu país. Ore pelos presidentes da sua nação. Ore pelos presidentes do seu país, senhores. Orem pelas crianças, senhores. Orem pelos infantes. Porque Deus me mostrou ataques fortes contra a igreja. Já disse isso antes e repito porque Deus mandou avisar. Agora vai se intensificar. Vi ataques fortes, irmão, e tudo vinha do Vaticano, irmão. Tudo isso eu disse há um ano atrás. Que na agenda da elite estavam as crianças e a igreja. E Deus me disse, volte a orar de novo por isso. Lembre ao povo que precisa orar pelas crianças, que precisa orar pelos pequenos. Lembre ao povo que precisa orar pela igreja, porque ataques fortes estão por vir. Senhores, eles vão começar a cercar. Vejo leis, senhores. Ouça isso, leis, ou seja, leis silenciosas contra a igreja de Cristo, senhores. Eu vi isso no mundo espiritual. E quem eu vi aqui, irmão, ouça bem, foi o próprio diabo. Eu vi Satanás aqui, irmão. Vi também, sabe quem, irmão? Vi o Papa, Senhor, nessas leis.
Fui levado aqui e os vi, irmão, com listas na mão, e eles escreviam. Era muita gente, senhores, com capuz preto, como se fossem igreja. Um pentagrama, e escreviam, e escreviam, e escreviam. Senhores, aqui existem leis silenciosas no Vaticano que vocês nem imaginam, e eu as vi. Coisas que não me foram permitidas contar para vocês aqui contra o Vaticano, que vocês nem imaginam. E eu vi coisas que não me foram permitidas contar para a igreja. Eu digo o que Deus me diz e falo o que Deus me falou. Enquanto a igreja está dormindo, enquanto a igreja está atacando uns aos outros, enquanto a igreja está se destruindo uns aos outros. Sabe de uma coisa, irmão? O mundo das trevas está reunindo seus servos para que eles façam o que tem que fazer. Senhores, precisamos acertar nossas contas com Deus. Igreja de Cristo, a igreja está dando as costas para o Senhor. E o inimigo, irmão, está ganhando território. Igreja de Cristo. Atenção, é necessário se acertar com Deus. Dias sombrios virão. Dias difíceis estão chegando sobre a terra. Dias difíceis estão chegando sobre as nações. Estados Unidos. Vários bancos começam a fechar, senhores. Eu vi bancos, senhores, começarem a fechar. Eu vi bancos, irmão, começarem a quebrar. Dias difíceis virão, ao contrário do esperado. Obrigado. Senhores, dias difíceis estão por vir. Dias adversos estão por vir. E vejo que cada nação cada nação que é potência, que é forte, que é potência nuclear, começa, irmão, começa a escolher seu lado. Começa a escolher seu lado, senhores. Se preparando para o que vem. E começam a implementar estratégias. Alguns começam, irmão, começam a fazer mais armamentos de guerra, mais mísseis. Outros começam, senhores, a fabricar tecnologia de ponta. Estou falando, irmão, em relação a armamentos de guerra. Cada um, irmão, começa a se recolher para o seu lado, para o seu próprio lado. Dias sombrios estão chegando, senhores. Você se lembra que no ano passado eu disse que vi duas nações do Oriente Médio, novas, se envolverem em uma guerra. E veio e neste ano, a Índia e o Paquistão trocando, irmão, mísseis simultaneamente. É preciso orar pelas nações. É preciso orar, senhores. República Dominicana. Tenho alertado a República Dominicana sobre um plano que estavam tramando no Haiti para cruzar para a República Dominicana. E avisei ao presidente, senhores, em 2020 e 2021, fiz esse vídeo dizendo que Deus falou comigo, que tivessem cuidado, que havia um plano, senhores. Só depois que isso vazou para a imprensa, eles começaram a acreditar. Só agora vocês prestam atenção, mas o profeta já tinha avisado. Desde 2020 estou dizendo que Deus me mostrou um plano na fronteira, irmão, de pessoas para passar para cá, haitianos armados. Reforcem a fronteira. República Dominicana, reforcem a fronteira. Eliseu tinha algo especial, e era que Eliseu via todos os planos da Síria, quando a Síria queria atacar Israel. Deus revelava isso para ele. Olha, eles vêm por aqui, vão fazer isso, isso e isso, vêm por tal direção, por tal lugar. República Dominicana, reforcem a fronteira, por favor, a fronteira de Eliapinha e a fronteira de Dajabon. Vocês vão se lembrar do que digo. As pessoas só acreditam depois que acontece, o dominicano também só fecha o buraco depois que alguém cai. Eu não sei por que na República Dominicana são assim. Depois que as coisas acontecem, aí dizem, ai meu filho, sim, isso foi o que fulano disse. Uau, foi o que o profeta disse. Mas por que precisam esperar isso acontecer para agir? Por que não oram para que Deus tenha misericórdia? Por que não escutam antes? Não preciso provar nada, já fui provado. São mais de 300 profecias mundiais, senhores. Para a República Dominicana, já demos dezenas de profecias com local e data.
Eu não tenho nada a provar. Não, eu não me importo com quem acredita ou com quem não acredita. Senhores, que Deus abençoe esse povo que acredita. Deus abençoe esse povo que ora por mim na República Dominicana, que acredita, que Deus abençoe e Deus vai abençoar grandemente porque acredita no seu profeta e será prosperado. Mas eu não me interesso por essas pessoas que não acreditam, que dizem que eu tenho que provar algo. Isso não me interessa. Eu já fui provado. Eu não preciso provar nada. Agora, se você não acredita no que eu estou dizendo, anote isso. Não estou dizendo que vão entrar. Digo para reforçarem a fronteira, pois Deus já havia me mostrado isso anos atrás. Tem pessoas que distorcem muito o que ele me fala. Esses perseguidores que querem se fazer de sábios na própria opinião. Agora bem, estou dizendo que reforcem a fronteira de novo, e eu disse a eles que tem que reforçar a fronteira. Porque há planos, senhores, de pessoas armadas para entrar no território dominicano. Deus tenha misericórdia. Não falo de um ou dois, senhores, mas de grupos. Estou falando de grupos e não estou dizendo que vão entrar, é que estão fazendo planos. Clamo a Deus para que Ele impeça isso. Que lamentável, irmão, que há quem prefira esperar que as coisas se cumpram. Vamos ver se sou profeta, senhores. Se Deus me mostrar algo, isso acontecerá de qualquer forma. A menos que as pessoas não orem. Que Deus o detenha. Isso já foi comprovado, os vídeos estão aí. Você pode pensar isso de quem saiu por aí como João Ninguém. Mas de nós, que temos anos profetizando e as coisas se cumprindo. Com anos, com tempo, com direção, com lugar. Isso não é para nós, senhores. Isso não é para nós. Texas. Veja um jovem entrando em um lugar que parece ser uma escola. Iniciar um tiroteio. Que Deus tenha piedade. Deus tenha piedade. Vamos orar por Henrique Iglesias, senhores. O que Deus me mostrou em 2022 para 2023 se cumpriu. O que foi? Deus me disse, vejo Henrique Iglesias cair vítima de uma doença, que vai feri-lo e deixá-lo acamado em estado grave. Senhora, até hoje, Henrique, Deus me revelou isso em 2022 e disse que aconteceria em 2023. Foi exatamente assim que aconteceu, irmão. Ainda me lembro da data. Em abril de 2023, Henrique Iglesias foi vítima de uma pneumonia, da qual até hoje não conseguiu se recuperar, senhores. Ele deixou a carreira de lado porque isso foi algo sério. E ainda se fala que ele ficou em estado grave, senhora, à beira da morte. Oremos por ele, que Deus tenha misericórdia. Sei que ele ouviu a mensagem, mas não se voltou para Deus. A mensagem foi a seguinte, caso alguém queira repassá-la. Vou tentar deixar o link do vídeo dessa profecia, senhores. Isso foi no ano de 2022. Isso está aqui no canal. E onde Deus falou com esse homem. Que se ele não buscasse a Deus, que se ele não voltasse para Deus, ele ia ficar muito doente, mas muito mesmo, numa cama. E até hoje, ele não conseguiu se levantar. Henrique Iglesias, volte-se para Deus. Só Deus pode te curar. Somente o Senhor pode te levantar dessa cama. Henrique Iglesias. Deus está chamando um cantor do meu país, chamado Héctor Acosta, para que busque ao Senhor, para que se entregue a Jeová, de todo o coração. E se entregue a Jeová de todo o coração. Dias difíceis virão te visitar, Héctor Acosta. Héctor Acosta, dias de provações difíceis. Que vão te visitar. Edgendi Giner. Edgendi Giner é uma mulher que tem o cabelo branco. Ela. Curto, do jeito que um homem usa. E é uma mulher que pertence à elite, mas não à elite. Ela é um tentáculo da elite para representar sua agenda. Ela é simplesmente um fantoche da elite para representar sua agenda. Percebo que segredos dessa mulher serão revelados. Que ela volte para Deus. Agora Deus está fazendo a mensagem chegar até ela.
Essas mensagens serão traduzidas para o inglês no nosso canal do YouTube, Profeta da Unidade da Rosa em inglês. E vão alcançar muitas pessoas de língua inglesa. Volte-se para Deus, mulher. Ele te faz. Ela se chama Ellen DeGeneres. O nome dela se escreve Ellen DeGeneres. Que ela se arrependa diante de Deus. Porque essa mulher está fazendo coisas ocultas, elas vão vir à tona. Se eu sou profeta de Deus, volte-se para Deus, mulher. Se sou profeta de Deus, coisas ocultas virão à tona. Coisas muito ocultas. E sim, prepare-se. E sim, prepare-se. E sim. Senhores, há uma elite que muitos ignora isso. A verdade diz que não podemos ignorar os ataques de Satanás. E eu tenho que falar o que Deus me diz. Eu tenho que revelar o que está oculto. Porque Pusdari caiu. Por coisas que vocês e eu sabemos. Mas e esse pessoal que até hoje é a elite? Irmão, eles estão acobertando eles. Deus me mostrou que eles fazem coisas pesadas. O que acontece é que tem coisas que eu não posso ser muito direto por aqui, senhores. Em cada profecia, senhores, vou colocar mensagens na miniatura. Como disse Jesus, para quem tem entendimento. Entenda. Quem lê, entenda. Quem assiste, veja. Até na miniatura colocarei mensagens. Mensagens, senhores, para que você saiba do que estou falando. Porque tem coisas que Deus não me permite dizer por aqui, senhores. Porque são coisas muito fortes. Posso me meter em encrenca. Se eu disser isso aqui abertamente, mas é para estas duas pessoas que acabei de mencionar, JC e o agente do general. Voltem-se para Deus. Coisas sobre vocês vão aparecer, escândalos muito graves. Coisas muito graves. Obrigado. Senhores, as pessoas estão dando as costas para Deus. Igreja de Cristo. É tempo de buscar ao Senhor. A vinda do Senhor está às portas. A vinda de Cristo está às portas. Dias difíceis estão se aproximando. Igreja do Senhor, é hora de buscar Jeová. Mais do que nunca. Agora, mais do que nunca. Bicomo. Um artista urbano perdeu a vida, senhores. E eu vi, irmão, eu vi que isso ia repercutir em muitos lugares. Isso ia repercutir em muitos telejornais. Que Deus tenha misericórdia. Deus está chamando as pessoas. Deus está chamando as pessoas para que o busquem. A Bad Bunny, Deus está fazendo um chamado da parte do Senhor. Deus faz um chamado para esse homem. Para que ele volte para Jeová, para que ele volte para Cristo, para que ele busque ao Senhor. Este homem que se deixou usar pela elite e que inconscientemente, por amor ao dinheiro, abraçou agendas que iam contra Deus. E você sabe que esse vazio que está no seu coração só pode ser preenchido por Deus, Bad Bunny. Deus. Ele está te chamando, o Senhor. Ele quer que você volte para Ele. O Senhor quer que você retorne a Ele. Obrigado, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos que entram. Dê um joinha e compartilhe isso em suas diferentes plataformas. Siga-me no Facebook para oração como Dione de la Rosa. No Instagram, Profeta Dione de la Rosa. E aqui, inscreva-se no TikTok, Profeta Dione de la Rosa também. Se te inscreverem, são contas falsas. Denuncie e bloqueie. Nossas contas originais não têm orfanato, nem pedem dinheiro. Deus te abençoe e guarde. Shalom. Ubraiá.